você não vê por causa das coisas que você consegue ver. Há tantas coisas que a gente pode ver quando nós pensamos nisso. A gente não pode ver Deus com nossos olhos, mas felizmente podemos ver aquilo que Ele criou. E quando nós prestamos atenção nisso, nossa fé fortalece. E felizmente não precisamos passar por isso sozinhos. Mas crianças, vamos logo para a história de hoje. Vejo vocês daqui a pouco. Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o Éder e eu estou aqui para contar mais uma grande história da Bíblia para vocês. Tudo bem? Estão preparados? Então vamos lá. Durante essas últimas semanas, nós temos falado sobre um homem chamado Paulo, o qual ele deixou de perseguir os cristãos para se tornar um seguidor de Jesus. E é aqui que nossa história continua. Paulo começou a parar de impedir as pessoas de falar sobre Jesus e começou a falar de Jesus para as outras pessoas. E isso foi uma coisa tão boa que Paulo não somente falou para os judeus, mas Paulo disse a palavra de Deus para todas as pessoas e falou muito de Jesus para as pessoas, falando sobre quem Jesus era. E então ele chegou até a falar sobre Jesus numa cidade lá na Grécia. Mas por outro lado, em quase todas as cidades que Paulo estava visitando, líderes religiosos começavam a perseguir Paulo, assim como ele fazia. Elas basicamente se sentiam como Paulo era antes de começar a conhecer Jesus e começar a falar de Jesus para as outras pessoas. E isso tornou a tarefa de Paulo para falar da palavra de Deus e falar sobre Jesus um pouco mais difícil. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e eles não queriam que Paulo saísse por aí, à torta e direito, em toda a cidade, falando sobre quem Jesus era e o que ele tinha feito. Paulo e seus amigos também foram forçados a deixar várias cidades, incluindo a cidade de Tessalônica. Bem, esses mesmos líderes religiosos começaram a perseguir Paulo até quando ele chegou numa cidade chamada Bereia. Nessa cidade, Paulo pegou e precisou da ajuda dos seus amigos cristãos, que o ajudaram a ir pela costa da cidade até ele começar uma viagem para uma cidade chamada Atenas, na Grécia. Paulo deixou instruções bem específicas para seus amigos Silas e Timóteo, para que eles pudessem se juntar ao grupo o mais rápido possível. Quando Paulo chegou lá na cidade de Atenas, ele fez o que qualquer um de nós faria. Ele começou a caminhar pelas ruas. Ele começou a andar de cima para baixo e conhecer toda a cidade. Bom, ele conheceu vários pontos turísticos famosos e ele andou por vários pontos turísticos também. Mas, sabe de uma coisa que ele notou lá? Ele viu que existiam vários falsos deuses, várias estátuas, falsos deuses, na rua por onde ele andava. A Bíblia não narra qual era exatamente esses deuses, mas existiam vários ali. Bom, a gente consegue até começar a imaginar. Por exemplo, talvez um deus pro hambúrguer, ou talvez um deus pro cachorro-quente, ou talvez um deus do lápis ou da caneta. Bom, não sabemos ao certo, esses nomes são meio bizarros, ok, eu tenho que assumir isso. Mas existiam vários deuses em que os atenienses acreditavam. Duvido que eles tivessem esses deuses em particular. Basicamente, o que eu quero que vocês entendam é, lá em Atenas as pessoas adoravam deuses e eles achavam que aqueles deuses eram responsáveis por coisas específicas. Mas eles não conheciam o Deus único e verdadeiro. Dá para acreditar nisso? Enquanto Paulo esperava seus amigos Simão e Timóteo, ele chegou até ir ao mercado e conversou com as pessoas por ali. E ele também foi à sinagoga. E ele falou tanto aos judeus quanto aos gregos sobre quem Jesus era. A notícia sobre Paulo falar de Jesus se espalhou rapidamente pela cidade de Atenas. E Paulo chegou a ser convidado pelos pensadores que moravam lá em Atenas a falar com aquele grupo. Bem, esse grupo de pensadores de Atenas, sabe o que eles faziam? Bem, eles pensavam. Exatamente, eles ficavam pensando durante o dia. Eles estavam interessados em ganhar conhecimento, sabedoria, e Paulo tinha uma ideia que eles nunca tinham ouvido falar naquela cidade. Nunca ninguém tinha falado daquela forma e sobre aquilo com eles. Então, esses homens trouxeram Paulo para o Areópago. Vamos repetir comigo? Areópago. Palavra difícil, né? Que é como se fosse uma corte muito importante lá em Atenas. Os homens pediram para que Paulo compartilhasse com eles o seu conhecimento. Então, Paulo pegou a história de Jesus e começou a conectar com alguma coisa que eles tinham conhecimento do cotidiano, do dia a dia deles. E aí Paulo se lembrou que enquanto ele andava lá pela cidade, via os monumentos e via as estátuas, ele viu vários deuses, várias placas dizendo quem era aquele deus. E então ele se lembrou de uma placa um pouco diferente, de um local que não tinha nenhuma estátua, que estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo começou falando que o povo de Atenas era um povo muito religioso. Bom, bastava olhar para a cidade e ver todas aquelas estátuas, dava para perceber que aquele povo lá gostava muito de ser religioso e adorar aquelas estátuas e aquelas imagens. Então,
Vamos ler algo em Atos que Paulo disse aos atenienses? Vamos lá? Está bem aqui, em Atos 17, versículo 23, e diz assim: Pois enquanto andava por aí, vi os muitos altares de vocês, e um deles tinha uma inscrição: Ao Deus desconhecido. Vocês têm adorado a Deus, sem saber quem Ele é. E agora eu quero falar a respeito dele a vocês. Paulo explicou que o verdadeiro Deus é que criou tudo o que existe, tudo o que há no mundo foi criado por Deus. E ele também disse algo muito interessante. Ele disse que todos nós fomos criados por um propósito. E ele continuou dizendo algo assim, está aqui, em Atos 17, versículo 27. O seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus e ainda andassem, mesmo que tateando em sua direção para encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Paulo, então, foi muito sábio. Então ele começou a usar algumas palavras das pessoas que os atenienses conheciam, dos poetas que os atenienses conheciam. E olha só o que ele fala aqui, no versículo 28, e diz assim: Porque nele nós vivemos, e nos movemos, e existimos, como diz um dos próprios poetas de vocês. Nós também somos descendentes dele. Paulo lhe disse que eles estavam certos. Todos nós somos criados por Deus, e Deus está vivo. Bem, não uma pedra, ou uma estátua, ou uma coisa feita por barro. Isso não tem vida nenhuma. Agora, ao enviar Jesus, Deus chamou todos em todos os lugares para se afastarem do caminho do mal e segui-lo. E ele provou isso ressuscitando Jesus dos mortos. Enquanto Paulo falava isso, algumas pessoas começaram a zombar dele, tirar sarro dele. Mas outras pessoas ficaram cada vez mais inspiradas e queriam saber cada vez mais e mais sobre quem Jesus era e o que ele tinha feito. E por causa de Paulo, os atenienses começaram a perceber que aquele Deus desconhecido não era assim de todo desconhecido. Bom, Deus enviou Jesus à Terra para que ele pudesse ser o nosso Salvador e para que nós pudéssemos conhecê-lo pessoalmente. E Paulo começou a compartilhar as boas novas, as boas notícias sobre Jesus por onde ele ia. Onde quer que Paulo fosse, Paulo sempre compartilhava o que Jesus tinha feito e por que ele tinha feito. Paulo sabia que Jesus era a resposta para todos e para qualquer situação. Então, Paulo queria ajudar os atenienses a conhecer Jesus mais, de uma forma pessoal, de uma forma que eles pudessem entender qual era o propósito de Jesus aqui na Terra. Paulo começou a explicar as coisas para as pessoas de uma forma que elas pudessem entender e que elas pudessem se relacionar. E eu e você também podemos fazer isso. Bem, e o que vocês acham de nós orarmos a Deus e pedir para que Deus nos ajude a fazer a mesma coisa que Paulo fez? Vamos lá? Fechem os seus olhos e orem junto comigo. Querido Deus, muito obrigado pela coragem que o Senhor deu a Paulo para que ele pudesse falar aos atenienses quem o Senhor era e que aquele Deus desconhecido não era tão desconhecido. Me ajude a falar para as outras pessoas na minha cidade, na minha casa, no meu grupo de amigos, quem o Senhor é. Que eu possa ter a mesma coragem de Paulo e eu tenha a mesma sabedoria dele de falar quem o Senhor é para todas as pessoas que eu conheço, para que as pessoas que eu conheço também possam conhecer o Senhor de uma forma pessoal. Senhor, eu agradeço a tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, amém. Bem, crianças, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês na semana que vem para mais uma grande história da Bíblia. Tchau! Voltei. Olha, Deus criou um mundo perfeito, mas as pessoas estragaram tudo. Mas felizmente Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele enviou seu Filho, seu único Filho Jesus, para ser nosso Salvador. E Jesus veio para ser Salvador de todas as pessoas. Deus quer que nós o conhecemos como nosso Salvador. Quando Paulo estava lá em Atenas, ele usou o altar de um Deus desconhecido para falar sobre a mensagem de Jesus. Você pode ajudar os outros a conhecer a Jesus também. Assim como Paulo fez, você pode ser verdadeiro e falar sobre aquilo que você acredita, de um jeito que as pessoas entendam. E lembre-se, ajudar as pessoas a conhecer a Jesus não é só sobre falar, mas também sobre o que você faz. Quando você trata as pessoas com amor, bondade e respeito, elas conseguem ver Jesus através de você. E lembre-se, quando você coloca as pessoas em primeiro lugar, elas percebem e conseguem ver que você trata os outros da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. E isso ajuda as pessoas a conhecerem a Jesus. Você pode ajudar os outros a conhecer a Jesus. Digam isso comigo, crianças. Você pode ajudar os outros a conhecer a Jesus. Bom, crianças, eu fico por aqui e semana que vem a gente se vê de novo. Tchau, tchau!